Oi, meu nome é Larissa, eu sou do curso de Engenharia de Produção da UFPEL e eu vim apresentar um trabalho da disciplina de Sistemas Produtivos 2 e é sobre a teoria das restrições. A teoria da restrição, ela é uma teoria que ajuda a empresa a identificar as falhas, tá, que estão ocorrendo num processo de produção. E identificando essas falhas, ela tem como objetivo aprimorar tudo aquilo que vem sendo feito já no processo de produção, ou até mesmo criar uma nova operação, que remova essa restrição ou gargalo, como a gente chama. Dessa forma, é possível aumentar a produção, os lucros e melhorar os processos, tá? A restrição é qualquer coisa numa empresa que impede ou limita o movimento da empresa em direção ao objetivo dela. Normalmente é o lucro, tá? E existem dois tipos básicos de restrição, a física e a não física. A física é tudo aquilo que é apalpável, que seria os veículos de uma empresa, tá? Instalações, equipamentos, máquinas, etc. E as não físicas é tudo aquilo que não é apalpável, que é a demanda por um produto, um procedimento corporativo de uma empresa ou até mesmo a política de trabalho de uma empresa, tá? E numa indústria, a teoria das restrições ela tem 3 indicadores de desempenho que permitem avaliar se o conjunto das operações está se movendo em direção ao objetivo final, que é o lucro, que é a rentabilidade, a despesa operacional e os estoques. A rentabilidade, ela mostra a taxa com qual a empresa constrói o lucro através das vendas dos produtos, tá? E as despesas operacionais é todo o dinheiro gasto pela empresa na conversão de estoque em margem de contribuição. Os custos de mão de obra e os outros custos fixos, eles são considerados como parte das despesas operacionais. Os estoques, eles não incluem apenas os itens convencionais, que é matéria-prima, produto em processamento ou produto já acabado, mas também veículos e equipamentos, tá? E os 3 princípios básicos da teoria da restrição é a convergência, a consistência e o respeito. A convergência, ela mostra que quanto mais complexo for o sistema, mais simples é a gestão. Isso se dá por conta do impacto geral que qualquer correção tem no sistema. E a consistência, ela nos diz que os conflitos internos, quaisquer sejam eles, são parte de uma afirmação que é considerada ineficaz. E o respeito é a base de qualquer relacionamento entre seres humanos, sendo sempre importante a gente mantê-lo, né? Independente do cargo hierárquico de cada colaborador. Outro ponto que a gente não pode deixar de lado é o processo de pensamento que a gente precisa ter para tentar identificar uma restrição ou um gargalo de um processo. É importante que a gente faça algumas perguntas, como o que é preciso alterar, o que está restringindo o nosso processo de estar melhor, de melhorar, por que a gente deve mudar isso, como que a gente causa essa mudança. Tudo isso aí ajuda a gente a identificar qual é o problema que está ocorrendo no nosso processo de produção. É importante que a gente identifique a restrição, tá? Porque numa indústria, a restrição ela pode ser até o tempo disponível ou a capacidade de uma máquina, de um departamento ou de uma estação de trabalho. Um exemplo disso é num chão de fábrica, o colaborador ter todas as ferramentas que ele precisa próximo a ele, para ele não ter que ficar fazendo movimentos desnecessários pela empresa, atrasando todo o restante do processo. Calcular a rentabilidade por cada peça vendida é super importante também, tá? É uma chave para aumentar o lucro e concentrar na produção e venda desses produtos. E os recursos e estoques, eles devem ser gerenciados de modo a prover exatamente o necessário, tá? Para atingir os objetivos que a gente definiu lá no início daquela restrição. E identificar uma nova restrição
do sistema caso a restrição seja rompida. O que acontece nesse quesito? A restrição do sistema ela sempre vai existir, ela nunca vai acabar. A partir do momento que a gente identifica uma restrição e termina com ela, em algum outro ponto da nossa produção vai ter outra restrição e é importante que a gente identifique também. E eu trouxe alguns benefícios da teoria das restrições, tá? Que é maior aumento da produtividade. Como o objetivo principal é eliminar a restrição e facilitar o processo de trabalho, a teoria das restrições ela tem aumento na produtividade, tá? Isso ocorre porque a gente elimina as restrições, melhora o fluxo do trabalho e facilita a vida dos colaboradores que estão ali na empresa. Tem a redução dos custos, tá? Porque com maior produtividade, os números da equipe tendem a aumentar. O que isso quer dizer? Quanto maior a produtividade, maior a demanda e mais pessoas tu vai ter que ter para poder exercer tudo que tu tá precisando, tudo que está sendo demandado, tá? E eu trouxe um exemplo de uma produção de máscaras, tá? O que acontece? É como se fosse uma produção por hora, tá? Uma pessoa é responsável por comprar o tecido de máscara. Essa pessoa consegue comprar 50 tecidos diferentes por hora de máscaras. Aí a segunda pessoa ela é responsável para cortar os tecidos. Só o que acontece? Ela consegue cortar só 20 tecidos diferentes por hora. A terceira pessoa ela é responsável por costurar as máscaras e ela consegue costurar em torno de 35 máscaras por hora. E a última é responsável para embalar as máscaras e ela consegue embalar em torno de 40 máscaras por hora. Onde é que está o nosso gargalo aqui? Está na segunda pessoa, por quê? Por mais que a primeira consiga comprar 50 unidades de tecidos diferentes por hora, a segunda só consegue cortar 20 tecidos diferentes por hora, entende? E a terceira, ela consegue costurar 35 máscaras diferentes. Só que o que acontece? A segunda pessoa não está entregando tudo aquilo que é necessário para a próxima demanda, que seriam 35 máscaras, ela só consegue 20. Aí, o que seria necessário? Colocar mais uma pessoa nessa segunda etapa, para que aumente o processo da produtividade, seja mais rápido, o processo de corte. E se essas duas pessoas conseguirem cortar 35 máscaras para que a próxima pessoa consiga fazer a costura delas, vai existir um novo gargalo, porque a próxima pessoa consegue guardar de 40 a 45 máscaras, no caso, embalar. E aí entra a função do que eu estava falando sobre a restrição. Ela nunca termina. Em algum momento ela sempre vai aparecer de novo.